Olá, amigos das redes sociais, né? Mais uma vez estamos aqui com um canal aberto de economia e finanças. Meu nome, para quem não me conhece ainda, é Marcos Escobar. Eu sou economista com especialização em finanças, gestão de risco, energia elétrica e a economia do agronegócio, né? Então eu tenho 20 anos nessa área, né? Trabalhei em multinacionais, no mercado financeiro e fui diretor de empresas desse ramo na área de gestão de risco comercial e financeiro. Então a ideia foi criar um canal, né? Um canal para a gente se atualizar nessas questões aí da economia atual, ou da pandemia, dessa mudança, dessa transformação que a gente está vivendo nos últimos tempos, né? Praticamente de janeiro para cá na economia brasileira e na economia mundial. A ideia nossa então é abrir um debate para ajudar pessoas e empresas que estão com dificuldades nesse momento de tanta incerteza que estamos vivendo, né? E hoje eu queria pautar a nossa conversa em cima de uma sequência dos assuntos que estamos tratando nas outras filmagens. Então, em relação à última filmagem que foi feita, né, eu vou dar sequência hoje nela. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre na gravação, na gravação da semana passada, e lá eu vou estar demonstrando a sequência que nós estamos passando da atual crise econômica e atual crise de saúde que estamos vivendo. E hoje eu vou dar um destaque na segunda fase que eu acredito que nós já estamos entrando, né? Então, se vocês estão lembrados, eu dividi aí em 5 fases que a gente vai viver aí a atual crise, né? A primeira fase seria a pandemia em si, né? A doença, as mortes e a incerteza que isso ocasionou e está ocasionando. Isso, na verdade, a gente houve uma consequência bastante grande, né? Onde as bolsas caíram, os valores das mercadorias estão caindo e o mercado, de uma maneira geral, está perdendo a referência dos preços, né? O dólar subiu e a incerteza pairou, né? E eu acredito que agora estamos vivendo a segunda fase, vamos entrar na segunda fase, na verdade, né? E essa segunda fase, o que seria? Seria, na verdade, de uma forma bem técnica, muitos investidores, muitos financistas, muitas empresas fazem as suas proteções, fazem os seus hedge, fazem as suas estruturas financeiras dentro, utilizando a bolsa como um instrumento financeiro, né? Então a gente vai estar vivendo agora, eu acredito, essa segunda fase, né? Talvez entrando nessa semana, ou nas próximas semanas, uma fase muito difícil, né? Muito difícil. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa como, por exemplo, a Petrobras, né? Uma empresa de petróleo que comprou petróleo em janeiro, quando o barril estava em torno de 65, 70 dólares, né? Ontem, pela primeira vez, o barril de petróleo dos Estados Unidos, ele chegou a ser negociado num preço negativo, jamais visto, né? Hoje, por exemplo, o mercado, dia 21, o petróleo está caindo aí em torno de 40% novamente. E isso, o que isso ocasiona? Ocasiona que uma empresa, né, que comprou petróleo quando estava 65, 70 dólares e hoje o petróleo está em torno de 20 dólares, quer dizer, essa diferença de 50 dólares, 40 dólares aí, nós chamamos isso de ajuste, né? Então essas empresas vão ter que pagar o ajuste dessa diferença. Isso não acontece só no petróleo, acontece também no dólar,
dólar, vamos imaginar que um exportador de carnes, de açúcar ou de soja, tenha vendido o dólar, por exemplo, a um nível de 4,50, que na época era um nível bastante interessante, 4,60, e hoje o dólar na casa de 5,20, 5,30, quer dizer, ele também vai ter que pagar essa diferença. Porque muitas vezes essa comercialização, essa negociação é feita no mercado futuro, né? 3, 4, 6 meses, um ano para frente. Então toda vez que dá uma diferença de preço e a posição vai contra esses agentes têm que mandar o dinheiro para a bolsa, mandar o dinheiro para o mercado para compensar essa diferença. Isso realmente está se tornando bastante difícil e bastante complicado nesse momento. E para ajudar, ontem com a queda desses preços do petróleo, né, há uma indefinição muito grande quanto a onde colocar o petróleo. A gente chegou numa situação jamais vista, né? O consumo foi tão baixo, né, o consumo de petróleo está em níveis jamais, né, vistos, né, diante do atual crescimento, do tamanho das economias mundo afora. O consumo de petróleo desabou, de gasolina, principalmente no mercado americano, onde as empresas, as pessoas estão de quarentena, estão paradas e a circulação de pessoas, de carros, de transporte reduziu muito. Aqui no Brasil, por exemplo, 60% do consumo de combustível foi ladeira abaixo, se perdeu, né? Nos Estados Unidos acredita que mais ou menos é esse número de 50% a 60% do consumo, né, também foi perdido. E então realmente a gente está vendo agora uma dificuldade muito grande das empresas, vamos ver daqui para frente, de assumir esses compromissos que foram feitos lá atrás. Então nós vamos passar uma fase bastante difícil também. Isso a gente vê em todas as mercadorias. Podemos ver isso no açúcar, na soja, nas moedas, não só na bolsa de valores, como nas bolsas de mercadorias também, né? Bancos, né? Bancos também que estão com posições em dólares, em mercado de commodities. E esses bancos, essas empresas usam o contrato de petróleo, usam o contrato de energia e etc. para se alavancarem e para buscar financiamentos junto às instituições financeiras, né? Então ele acaba sendo um instrumento de buscar dinheiro e de proteção e de garantir a operação em si. Então com essa queda que a gente está vivendo e principalmente com essa novidade desse desabamento que houve do preço do petróleo, a gente vai entrar uma fase bastante difícil aí de dificuldades para, né, de um segmento que é muito grande, né, no mercado internacional. Principalmente o mercado americano é um mercado gigantesco, que gera milhões de empregos, são milhares de empresas, né, o número de negócios são muito grandes, o mercado de gás, o mercado de energia, mercado de petróleo, enfim, todos os seus derivados, né, querosene, combustível de aviação. Então, com a queda desse consumo e com a queda desses preços, a gente vai entrar numa situação de bastante dificuldades. Já tem 2 empresas americanas que anunciaram praticamente a sua falência e hoje, no dia de hoje, o governo Trump já dizendo que vai ter que abrir uma linha de financiamento, uma linha de ajuda para essas empresas. Quer dizer, numa economia que já emprestou 2,5 trilhões de dólares, quer dizer, vai ter que emprestar mais em torno de 100 bilhões para a aviação. Se o mercado de petróleo consumir mais 200 bilhões de dólares, quer dizer, é um rio de dinheiro que a gente não sabe ainda exatamente o tamanho que isso e o tamanho que vai chegar. Então a gente agora, você que trabalha com o mercado financeiro, com essas situações,
Então se prepare, se programa, se planeje, você que é da área financeira, né? Você que é responsável pelas finanças da sua empresa, dos seus negócios, a gente provavelmente vai estar entrando nessa segunda fase nas próximas semanas. É isso aí. Qualquer coisa me coloco à disposição para esclarecimentos, dúvidas. Me mande mensagem nas redes. Eu vou ter todo o prazer de estar podendo fazer alguma contribuição nesse momento. Um abraço a todos.